Você vai acompanhar agora as aulas preparatórias para o Enem. Essa é uma parceria da TV Assembleia com a Escola Legislativa. Mas antes, vamos conhecer o trabalho dessa escola, que oferece aulas para alunos da periferia da Grande João Pessoa e todo ano aprova de 70% a 80% dos alunos, com uma equipe formada pelos melhores professores da capital. Tiago é um dos alunos do ELEGES, a Escola do Legislativo, que surgiu com o objetivo de capacitar e qualificar os funcionários da Casa Epitácio Pessoa. A Escola do Legislativo está agregando muito minha formação como pessoa em si, além do como eles planejam as aulas em si, que é de qualidade, por cima, além de ser gratuito, que facilita todo mundo, uma parcela da população conseguir essa educação de qualidade, me formou como uma pessoa. Agora eu sei muito sobre ética e cidadania, como se comportar como cidadão e principalmente como exercer minha função de cidadão. A Escola do Legislativo surgiu como uma resposta à Constituição Federal, que no artigo 39, parágrafo 1º, diz que todo órgão de governo deve ter sua escola de treinamento ou seu núcleo de treinamento. Então, prioritariamente, a Escola do Legislativo surgiu para capacitar os talentos humanos da Casa de Epitácio Pessoa. Desde o início, havia uma necessidade de que a escola aproximasse o poder legislativo da sociedade civil. Então, sentimos essa necessidade de trazer a sociedade para a escola com o intuito de conhecer o funcionamento do poder legislativo. O ELEGES conta com uma ampla programação dentro da educação, para além da capacitação de servidores. Cursos de línguas com inclusão cultural, desenvolvimento da pesquisa científica e cursinhos preparatórios para Enem, que estão sendo desenvolvidos tanto presencialmente como também em parceria com a TV Assembleia, contando com alto índice de aprovação. Aqui a gente tem uma educação de excelência, aqui nós temos uma formação voltada para a cidadania, para a prática cidadã, e nós temos também altos índices de aprovação. Então, nada mais importante, para a formação desses jovens que estão aí em crescimento, pensando no futuro, sendo o futuro, do que uma educação de qualidade. Além disso, a ELEGES conta com um sistema educativo baseado em pilares, como explica a coordenadora. A formação e a capacitação, tanto dos servidores da Casa de Epitácio Pessoa, como do público externo, com vários cursos de extensão universitária e formação, a produção do conhecimento com o grupo de pesquisa. Hoje, esse grupo de pesquisa está contemplando mais de 30 pesquisadores no Brasil todo. Agora, em abril, lançamos o primeiro e-book, parte dessa pesquisa científica, e vem aí o segundo. E a educação para a cidadania em si. Os alunos do cursinho pré-vestibular têm aulas de ética e cidadania comigo, e combina com a visita à Casa de Epitácio Pessoa, onde eles vão ver minuciosamente o processo legislativo. A ELEGES, premiada em 2017 pela Associação Brasileira de Escolas do Legislativo, continua trabalhando para formar cidadãos e fortalecer o poder legislativo. Fala, estudantes! Bora mergulhar no mundo da biologia? Então fica com a gente que a aula já vai começar. TV Assembleia, a Paraíba se enxerga aqui. Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Diego Fischer e te convido para mais uma aula de biologia. Olha só, vamos só relembrar o que nós já estudamos sobre botânica. Nós já estudamos as características evolutivas das plantas e aí a gente viu que existem 4 grupos de plantas: briófitas, pteridófitas, gímeno e anjo. Vimos também que todas elas evoluíram de uma alga verde. Aí, aula passada, nós estudamos o que, Fischer? Estudamos briófita. E hoje vamos estudar o quê? Pteridófita. Pteridófita, conhecido popularmente como as avencas, samambaia, xaxim. Eu acho que você já deve ter visto essas plantas em algum lugar, até porque elas são muito utilizadas para ornamentação, elas são plantas ornamentais. E aí vamos trazer algumas características dessas plantas para você. Primeira característica, foram as primeiras plantas a desenvolverem vasos condutores de seiva. Elas são classificadas como plantas vasculares. Logo eu vou chamá-las de traqueófita. Traqueófita.
essa característica traqueófita me traz o seguinte, que elas apresentam xilema e floema. Esses vasos, xilema e floema, são vasos condutores de seiva. Qual seria a seiva? Seiva bruta, que é transportada pelo xilema, e aí eu vou trazer isso aqui para cá, certo? O xilema, ele vai transportar a seiva, que nós vamos chamar de bruta, água e minerais. E também temos o floema. O floema, ele transporta a seiva elaborada, que nós vamos chamar de orgânica. Então, isso permitiu, essa característica delas serem plantas traqueófitas, vasculares, permitiu que essas plantas crescessem, deixassem do tamanho, que a gente viu na aula passada, que as briófitas elas medem 3, 5 centímetros para metros de comprimento. Então a gente vai entender que essa característica de desenvolvimento de vasos condutores permitiu que as plantas elas aumentassem o seu tamanho. Logo eu entendo que elas são plantas criptógamas. O que seria uma planta criptógama? Ela não apresenta o órgão reprodutor visível. Reprodutor visível. E aí entendemos que ela não apresenta esse órgão reprodutor visível, mas ela apresenta órgãos verdadeiros. Que órgãos verdadeiros seriam esses? Raiz, caule e folha. Ela não tem flor? Não, não tem flor. Ela não tem fruto? Também não tem fruto. Ela não tem semente? Também não. Mas como é que ela vai se reproduzir? Por esporos. E por ela se reproduzir por esporos, logo ela vai precisar de um ambiente úmido. Por quê? Porque ela depende unicamente de água para a reprodução. Então quer dizer que o esporo ele vai precisar dessa água? Sim. Até porque ele vai cair e vai formar o gametófito. Ele vai se transformar num gametófito, certo? No solo úmido ele se transforma no gametófito. E esse gametófito, ele vai formar o quê? Ele vai formar o gameta masculino e feminino, certo? Então quer dizer que o gametófito de uma pteridófita, ele é hermafrodita? Sim, ele é hermafrodita. Isso quer dizer que ele apresenta os dois aparelhos reprodutores masculino e feminino? Sim. Como ele se chama? Prótalo. Prótalo é o gametófito das pteridófitas. Então ele vai apresentar o anterídeo, que é o aparelho reprodutor masculino, tá aqui, Ele vai produzir o gameta masculino e ele vai ter na mesma estrutura o arquegônio. O arquegônio é o aparelho reprodutor feminino. O anterídeo vai produzir o anterozoide, que é o gameta, tá aqui, o gameta masculino. E o arquegônio vai produzir a osfera, que é o gameta feminino. Logo, para o anterozoide fecundar a osfera, ele precisa de água. Então, o anterozoide vai fecundar a osfera na presença da água e vai formar o zigoto. E aí eu entendo uma coisa, que esse prótalo, ele é haploide. E ele vai produzir os gametas por mitose. Eita, vamos prestar atenção nisso aqui. Gameta em planta, ficha, é produzido por mitose ou meiose? Mitose, certo? Agora, e os esporos? Meiose, certo? Então, vamos entender aqui. Olha, aqui nas folhas existem estruturas, pontinhos, eu acho que você já deve ter visto, tá? Porque as folhas das pteridófitas, elas têm microfolhinhas, não é microfolhinhas, folhinhas menores, chamadas de folíolo.
tá? Então, vou chamar isso aqui de folíolo. Folíolo. E no folíolo eu vou encontrar o soro. E aqui no soro vai ser produzido o esporo. Certo? Aqui eu vou ter células diploides, 2N, e que elas vão sofrer meiose. Só para lembrar, a meiose é uma célula, uma divisão celular, partindo de uma célula diploide, onde ela vai se dividir em 2 células haploide. Cada célula haploide vai se dividir em mais 2 células. E ela vai formar os esporos. Esses esporos, eles são N. Eles caem e formam o prótalo, que é o hermafrodita, que é N. Aí esse prótalo vai se desenvolver por mitose e vai formar os gametas por mitose. Por isso que eu falei para você que os gametas das plantinhas é por mitose e os esporos é por meiose, certo? E aí a gente entende que o gameta masculino fecunda o gameta feminino na presença de água. Depois que ele fecunda, ele forma o zigoto. Lembra que o gameta masculino ele vai ao encontro do gameta feminino porque ele é flagelado, por isso que ele depende da água. Quando fecunda, que forma o zigoto ele é diploide. Aí eu preciso lembrar de uma coisa. Essa estrutura que eu estou vendo aqui, Fischer, é o quê? É o esporófito. E o esporófito ele sempre vai ser 2N. Ele vai ser diploide. Tá, e o prótalo? O prótalo quase a gente não vê, ele não é tão visível. E ele é uma estrutura haploide, ele é efêmero, ele é rápido, ele é passageiro. Então ele é haploide. Depois que o zigoto ele desenvolve, ele vai formar o embrião. E do embrião ele vai formar uma planta jovem, depois se transforma na planta adulta. E aquele prótalo ele vai desaparecer. E aí nós entendemos que o ciclo ele vai continuar. Então vamos lá fazer uma retomada agora. A gente entende que as pteridófitas são avencas, samambaia e xaxim, são os representantes. Precisamos entender que elas foram as primeiras plantinhas a desenvolverem xilema e floema, por isso que elas são chamadas de vasculares ou traqueófitas. São criptógamas porque não apresentam órgão reprodutor visível. Elas possuem órgãos verdadeiros, como por exemplo, raiz, caule e folha. Elas vão apresentar isso aí, tá? Dependência da água para a reprodução. Então a gente entende que se ela depende de água, ela precisa estar no ambiente úmido, tá? Sombreado. A predominância dessa planta é o esporófito, diploide, e o gametófito ele é efêmero, ele é passageiro, ele é haploide. Vamos lembrar que os gametas eles são produzidos por mitose, tanto o gameta masculino quanto o gameta feminino, são células haploides, vão fecundar, formar o zigoto 2N, e esse zigoto vai se transformar num embrião 2N, na verdade ele vai se transformar daqui e forma essa plantinha aqui, que é o esporófito 2N. Então ficamos aqui com mais uma aula de biologia, uma aula de botânica, e te espero na próxima aula com os gimnospermas. Até mais! Somos a porta do sol. Dizem que toda casa tem um coração. Abençoe nossas casas, as nossas famílias. Aqui o nosso atende por um nome, Seu Gilson, que há mais de 60 anos é referência de gerações na contínua transformação da casa. Ele orienta, motiva e agora ajuda a conduzir o Ecoleges, o nosso dever de casa da sustentabilidade. Com o Ecoleges, a Assembleia já economizou muita água, papel, copos e milhares de quilowatts. A mudança se vê nos corredores, nas salas, na creche e na escola da Assembleia, onde a cada dia o servidor se faz protagonista dessa transformação, sob a serena supervisão do Seu Gilson. Por função, ele abre as portas da Casa do Povo. Por vocação, ele abre caminhos para uma Assembleia mais humana. Seu Gilson atravessou gerações e antecipa um futuro mais sustentável. Cuidar da natureza é cuidar da vida, meu jovem.
Espaço Mulher, você vai conhecer o trabalho da Secretaria de Estado das Mulheres e da Diversidade Humana. Um programa que apresenta como políticas públicas atravessam mulheres de toda a sociedade. Nesta edição, a secretária Wanda Menezes fala sobre acolhimento e inclusão. Espaço Mulher, cidadania e informação para você. Somos os verdadeiros ambientalistas. A COP30 nos mostra a urgência de salvar o planeta. A Assembleia Legislativa também se alinha aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Criou o projeto Paraíba Sustentável com a plataforma ODS-PB, que monitora 148 indicadores em todos os municípios do estado, oferecendo dados para a formulação de políticas públicas e avaliação da situação dos ODS em cada cidade. Os que se destacam recebem o selo de município sustentável. A Assembleia também promove oficinas socioambientais, estimula cooperativas e projetos de reciclagem. Com união, dedicação e engajamento social, alimentamos o sonho de transformar a realidade. E nós não desistimos nunca. Assembleia Legislativa da Paraíba transformando presente e futuro. E aí, galera, preparados para entender as leis da física sem complicação? Então se liga que a aula já vem aí. TV Assembleia, a Paraíba se enxerga aqui. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Hugo Rafael, professor de Física. Estamos aqui mais uma vez, prontos para dar uma aula excelente de Física para sua aprovação. Espero que você esteja acompanhando todas as aulas. Se não tá, vai lá no canal do YouTube, volta lá, assiste todas as aulas da TV Assembleia, que vai ser de suma importância para a sua formação e para você alcançar seu objetivo, beleza? Só para relembrar, na nossa última aula nós falamos sobre energia, trabalho, potência e energia, que a gente chama de tríade, né, de energia, coisas intrínsecas. Na aula de hoje, nós começaremos a falar sobre dinâmica impulsiva. Pô, mas o que é dinâmica impulsiva? Vamos lembrar, dinâmica, o estudo da causa e efeito, que, né, relaciona com força. Força é tudo aquilo que faz se mover e tal, né? Bota os objetos para se mover e, quando se movem, pode gerar deformação. A gente estudou leis de Newton, falamos sobre trabalho, que é a relação de força e deslocamento. Falamos sobre potência, que é a relação de trabalho no tempo. Falamos de energia, que é, né, o gasto ou a realização de trabalho. Na dinâmica impulsiva, agora a gente muda um pouquinho. E qual é essa mudança? Agora a gente vai fazer o comparativo da força mediante ao tempo. Lá no começo, força mediante a distância e espaço. O corpo, eu aplico força e ele desloca um determinado espaço. Agora, eu vou fazer o comparativo da força no tempo. E aí eu tenho a dinâmica impulsiva. Então eu tenho uma tríade, novamente, conjunto de 3 assuntos que relacionam força e tempo. Quantidade de movimento, impulso, e aí porque o nome dinâmica impulsiva, e colisões, que é o arremate e a aplicação final. Beleza? Acompanha aqui comigo, vamos aqui devagarzinho. Ó, a quantidade de movimento é uma relação matemática que compara a massa de um corpo e a sua velocidade. Imagine que a quantidade de movimento é um vetor, é uma grandeza vetorial, é um vetor que compara o quanto de movimento um corpo pode ter com sua velocidade e sua massa. Então, de maneira bem simples, primeiro, se é um vetor, eu tenho módulo, direção e sentido. Então, como é que eu calculo isso? A primeira coisa, o módulo é dado pela multiplicação, o produto entre a massa de um corpo e a sua velocidade. O símbolo da quantidade de movimento é a letra Q, mas não é por causa de quantidade não, é por causa de outra coisa. Nas nossas próximas aulas a gente vai conversando. E ela é medido em uma unidade chamada quilograma metro por segundo.
Abre aspas, vamos fazer uma pausa aqui. Eu preciso que você tenha um prévio conhecimento sobre análise dimensional, analisar as unidades de medidas, e eu preciso que você tenha atenção no seguinte: a gente não fala vezes, certo? A gente fala direto, quilograma, metro. Mas quando é divisão a gente fala por. Então, quilograma, metro por segundo. O que isso significa? Massa dado em quilograma, velocidade dado em metro por segundo. Essa ideia está baseada na primeira lei de Newton, lei da inércia. E aí por que eu preciso que você entenda a lei da inércia? Porque quanto mais massa um corpo tem, mais força eu necessito para tirar ele do lugar. Se mais força eu preciso tirar ele do lugar, mais velocidade ele vai adquirir, ou melhor, mudança de velocidade, tudo bem? Porque ele vai adquirir aceleração. E aí eu sei que ele consegue andar mais distante, baseado na sua quantidade de movimento. Agora, a gente tem uma grandeza física chamada impulso. Quando eu era mais novo, não que eu seja uma pessoa velha, mas quando eu era mais novo, a gente tinha mania de dar um calço, um pezinho, que era pegar o pé aqui, ó, e ó, suspender. E isso é literalmente o que nós chamamos de impulso. O que é impulso? É uma grandeza física vetorial, da qual nós fazemos o quê? Relacionamos a força necessária para deslocar um objeto de um ponto a outro. Ou melhor, vou até corrigir, o tempo necessário para deslocar de um ponto a outro. Então, a força necessária e o tempo necessário para deslocar de um ponto a outro. Vamos cá, ó. Então, a gente tem que impulso é a relação entre força vezes tempo. Lembrando, impulso é uma grandeza vetorial, então ela tem módulo, direção e sentido. Calculamos os módulos, é só aqui lembrar dos valores. Direção e sentido do impulso é igual da força. Então, se são iguais, então a gente mantém tudo igualzinho. Então, essa fórmula, ela só funciona para uma única situação, quando nossa força é constante. Por que eu preciso dizer isso? Se a força é constante, o modo como o objeto vai se comportar é igual durante todo o movimento. Mas, se agora a força muda, ela é variável, eu já não consigo formatar ela como uma fórmula, mas aí eu consigo relatar ela na forma de gráfico, onde um eixo é a força e o outro é o tempo, onde eu tenho o tempo inicial T1, tempo final T2, e eu formo uma área abaixo da curva do gráfico, onde toda vez que eu calculo a área, eu calculo diretamente o impulso da mesma forma. Repetindo, força constante, fórmula. Força variável, gráfico. Só lembrando, você tem que lembrar dos eixos, força e tempo. E aí eu tenho essa relação direta. Volta só comigo um pouquinho. Impulso é medida em Newton segundo. Lembra que a gente não fala vezes, né? Newton segundo. Newton, unidade de força, segundo, unidade de tempo. Legal até aí? Qual é a parte interessante para nós agora? É o seguinte, quantidade de movimento é uma relação que depende da velocidade. Olha só, se a velocidade muda, a quantidade de movimento muda. É estranho falar isso, mas se a massa muda, a quantidade de movimento muda. O Enem não trabalha com mudança de massa, ele trabalha com conceitos imutáveis, como a massa é um exemplo dele. O corpo que tem uma determinada massa mantém essa massa durante todo o movimento. Mas pode acontecer. Peguei um objeto, quebrou, esfarelou, e aí cada pedacinho agora se comporta como um corpo novo, então cada um vai ter uma quantidade de movimento diferente. Mas veja o seguinte, se muda a velocidade, muda a quantidade de movimento. Volta lá nas nossas primeiras aulas. Mudança de velocidade é a aceleração. Se tem aceleração, tem força. E se tem força, tem impulso. Então a gente chega agora numa das relações mais fundamentais que nós temos, que é chamada teorema do impulso. E o que é que falamos aqui no teorema? Teorema, tudo bem? Teoria não, teorema. A gente fala depois sobre teoria. Teorema. Que o teorema do impulso diz o seguinte: o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Lembre-se que na matemática, toda variação, todo delta, né, todo triângulozinho, quer dizer que é uma medida final menos uma medida
inicial, Q0 e Q1. Então, eu estou mudando, ok? Então, repetindo, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Mudou o movimento para mais ou para menos, eu sei que a força ou o impulso é a favor do movimento ou contra o movimento. Melhorando a ideia, impulso positivo a favor do movimento porque a velocidade aumenta. Agora, impulso negativo, ou seja, vai contra o movimento, é porque a velocidade diminui, beleza? E aí, quando diminui, aplica tudo certinho. Isso é a prova matemática de que quantidade de movimento e impulso são grandezas intrínsecas. Lembra que a gente já falou que não pode ser desgrudado, porque se eu mexo em um, obrigatoriamente eu estou mexendo no outro. Agora vamos ao suprassumo dessa ideia. Se eu aplico força num corpo, ele muda a sua velocidade, e aí como muda a quantidade de movimento, agora eu tenho uma relação básica, da qual nós chamamos de colisões. E aí veja, o que é uma colisão, certo? Colisões são quando dois ou mais corpos se encontram num determinado espaço, ou tentam se encontrar. Então vai um contra o outro. Então eu tenho forçar mecanicamente um corpo contra o outro. Para isso, antes de explicar isso aqui, eu preciso que você entenda o seguinte. Existe um conceito na física chamado velocidade relativa. O que é velocidade relativa? É quando eu pego a velocidade de um objeto e comparo ela com outro corpo que também tem velocidade. Então, dois ou mais corpos que têm velocidades entre si. Por que eu preciso falar isso? Porque entenda que quando agora eu comparo um corpo veloz com outro veloz, dependendo como esses corpos estejam no movimento, essa velocidade de comparação muda. Vou te dar um exemplo. Primeiro, a gente está trabalhando com colisões unidimensionais. Só largura, só comprimento, só altura. No plano, né, a gente está falando assim, os corpos estão indo numa rodovia, que eles só vão para frente ou para trás, para a direita ou para a esquerda. Legal? Segundo, vamos tomar aqui, vá acompanhando junto comigo aí. Dois corpos na mesma direção e no mesmo sentido. Então, estão aqui. O que é que faz? Quando eu comparo a velocidade de um com o outro, é basicamente subtrair as velocidades. Como assim? Imagine, um carro está aqui a 100 km por hora e do lado agora passa um carro também a 100 km por hora. Os dois, em relação à rodovia, estão a 100 km por hora, mas um, em relação ao outro, está parado. Por que eles estão parados? Porque eles estão com a mesma velocidade. Então, um está em repouso em relação ao outro. Então, a velocidade relativa de um para o outro é 0. Mas se um está a 140 e o outro está a 100, é como se esse de 100 tivesse parado e o de 140 esteja com 40 km por hora na frente. É a mesma comparação. Por isso que nós chamamos de relativo. Eu estou relatando um com o outro. Aqui, 140, e esse aqui de 100, os dois estão em movimento, mas é como se um tivesse parado na relativização e o outro tivesse a 40 km por hora. Agora, se os dois estão na mesma direção em sentidos opostos, né, um vindo e outro voltando, agora já muda. Por que já muda? Porque agora, em vez da velocidade relativa subtrair, agora ela soma. Então, se eu tenho um a 100 indo e eu tenho um a 100 voltando, é como se um está parado e o outro tivesse a 200 km por hora. Abre aspas, né? Fazer uma pausa aqui, aspas, dando parêntese. É por esse motivo que acidentes de colisões frontais são mais perigosos ou mais nocivos, geram maiores consequências do que quando há um engavetamento. Por quê? Porque essas velocidades de frente se somam, porque eles estão em sentidos opostos. Mas quando eles engavetam, eles estão na mesma direção, então pode acontecer de diminuir o prejuízo, o dano, até a própria vida humana que ali está dirigindo o veículo. Então, a gente tem esse comparativo aí, que quando estão em direções opostas, certo? Direções opostas, a velocidade se soma. Por que eu preciso entender isso? Porque quando um corpo vai se colidir, eles vão se aproximar, batem, mas nem sempre vão se afastar. Então, eles podem
se aproxima, colide e se afasta da mesma forma. Colidem, né? Se aproximam, colidem, mas se afastam devagar. Ou eles se aproximam, colidem, ficam parados ou andam juntos. Aconselho você a jogar sinuca, você vai aprender isso maravilhosamente bem. Então, para eu poder saber se aproxima, se espalha, né? se separa, enfim, se anda junto, eu preciso que você entenda o que é chamado coeficiente de restituição, representado pela letra E, ok? É um comparativo da velocidade relativa antes da colisão, ou velocidade relativa de aproximação, e a velocidade relativa depois da colisão, ou velocidade relativa de afastamento. Então eu faço esse comparativo. Esse resultado sempre dará um número entre 0 e 1, podendo ser 0 e podendo ser 1. Mas por que entre 0 e 1? Porque eu tenho uma velocidade antes, mas a velocidade relativa depois sempre vai ser igual ou menor que antes. Então a gente tem esse comparativo, beleza? Partindo disso, a gente tem os tipos de colisões. Então eu tenho 3 tipos: elástica ou perfeitamente elástica, inelástica ou perfeitamente inelástica e parcialmente elástica ou somente elástica, dependendo do autor do livro. Na literatura pode ter sofrido essas variações. Esses são os mais comuns, ok? Então vamos lá. O que é uma colisão elástica? É quando o coeficiente de restituição vale 1. Mas o que é que isso significa? Significa que com a mesma velocidade relativa de aproximação, é a mesma velocidade relativa de afastamento. Então imagine a situação. Esse cara vem com 5 metros por segundo, esse vem com 3, se aproximam, colidem. Quando eles colidirem, eles trocam velocidade. Esse que tinha 5 passa a ter 3, esse que tem 3 passa a ter 5. Então, nessa troca de velocidade, se aproximando, eles têm quanto? 8, sentidos opostos. E na velocidade relativa de afastamento, 8 também, porque eles só trocaram a velocidade. Então, tem conservação da quantidade de movimento, tem conservação da energia do sistema. Conserva tudo igual. Agora, quando é inelástica, o coeficiente é igual a 0. Vamos para a matemática fundamental. Para uma fração, o resultado dá 0, o numerador tem que ser 0. O que é que isso significa? Os corpos se aproximam, colidem e andam com a mesma velocidade, porque a velocidade relativa depois da colisão é 0. Então, eles andam juntos, de um lado para o outro, os corpos não se separam. Só lembrando, nesse caso não há conservação de energia, mas há conservação da quantidade de movimento. Tudo bem? Há conservação porque os corpos mantêm a mesma velocidade, mesma massa, tudo bonitinho. E o que é parcialmente elástico? É o meio termo. Eles nem colidem e se separam na mesma forma, e nem se colidem e andam juntos. Então eles vêm velozes, velocidade relativa alta, colidem e começam a se separar devagar. Isso acontece porque parte da energia na colisão é dissipada, transformada em outra coisa. Então, o que é essa outra coisa? Som, calor, enfim, qualquer outra dessas. Então, eu tenho que esse valor é um número entre 0 e 1. Por que não pode ser 1? Porque a velocidade de afastamento não é igual à de aproximação. E não pode ser 0, porque eles não andam juntos mais depois dessa colisão. Tranquilo? Deem uma lida, revisem bonitinho, que é a quantidade de movimento, impulso, colisões. A gente vai sempre lembrando dos conteúdos da aula passada, mas é importante que você esteja sempre atualizado e estudando e sempre contando com o seu esforço. Então, dê o gás, estude aí, porque na próxima aula a gente dá continuidade aos assuntos. Tudo bem? Espero que você tenha gostado, certo? Espero que você esteja aprendendo, espero que a gente esteja contribuindo para o seu futuro e para a sua aprovação no Enem, beleza? Até uma próxima. Eu já falei que eu não gosto de você. Eu conheço. Se ele levantar a mão de novo, ninguém precisa se calar. Divulgar foto íntima sem consentimento é crime e tem lei que pune.
Se alguém me importunar, eu não estou mais sozinho. Na Paraíba, respeito não é favor, é lei. A Assembleia Legislativa transforma proteção às mulheres em política pública. A LMP, sua vida passa por aqui. Se tem uma coisa que nordestino sabe fazer, é transformar simplicidade em espetáculo. Foi dessa ideia que nasceu o Dominguinho, um projeto que reúne João Gomes, Mestrinho e JP em apresentações acústicas que passeiam pelo forró e pela MPB. Você é meu norte, minha sorte, não me deixa mais forte, a razão do meu corre, você me envolve. Você me resolve. Sem muitas produções e com grande espontaneidade, o projeto conquistou o público justamente pela naturalidade. O sucesso do álbum levou o projeto a um dos maiores reconhecimentos da música latina, o Grammy Latino, na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa. Uma consagração que reforça a força do forró e da música nordestina no cenário internacional. Já pensou? Um projeto entre amigos que começou sem pretensão, virou álbum, ganhou o Brasil e chegou ao Grammy Latino. No fim é isso, o Nordeste mostrando que uma tarde de domingo ganhou o mundo todo. Você me resolve. L em Movimento, onde você vai conhecer a agenda e a movimentação dos deputados estaduais e da Assembleia Legislativa. Fala galera, preparados para pensar e questionar? Então fica ligado que agora tem aula de filosofia. TV Assembleia, a Paraíba se enxerga aqui. Pessoal, mais uma aulazinha de filosofia e agora a gente vai conversar sobre renascimento. E esse é um assunto interdisciplinar porque ele vai passar por história, ele vai passar por arte e também pela filosofia. A gente vai entender esse período tão importante da história que ficou conhecido e passou para nós como renascimento. Antes da gente explicar pensadores da filosofia no período renascentista, a gente vai começar a contextualizar o que é que estava acontecendo para a gente lembrar esse momento da história. E também a gente vai continuar esse assunto em mais alguns vídeos, porque o assunto é um pouco extenso. A gente vai tratar de um aspecto do Renascimento, que é o humanismo, e a gente vai tratar de outros aspectos em aulas posteriores, tá certo? Então vamos começar aqui e vamos fazer uma memória que a gente estava conversando sobre filosofia medieval. E a gente terminou lá a discussão da filosofia medieval com o último período da Idade Média, na discussão filosófica, que era conhecida como escolástica. A gente está na Baixa Idade Média e está acontecendo um negocinho interessante. Olha para cá, ó, escolástica, tá vendo? Ó? Fé, razão, eu estou colocando aqui razão, ó, no começo a razão está submetida à fé, mas o que é que vai acontecer? No finalzinho da Idade Média, a razão agora está andando lado a lado com a fé, e ela vai começar a bater as asinhas. O que é que significa isso na prática? É que a razão não vai estar submetida a um tirocínio, a um julgamento religioso, tá certo? Então você vai ter aí a discussão racional, ela vai ter uma certa autonomia, e é isso que já vinha acontecendo. Paralelo a isso, existem questões econômicas, transformações sociais que estão acontecendo, vocês vão se aprofundar um pouquinho mais isso em história, porque o renascimento não é apenas uma questão da filosofia. Existe um renascimento comercial, que é fruto de um renascimento urbano, as cidades estão mudando, né? E você vai ter aí um primeiro momento de um certo capitalismo comercial, um capitalismo ainda emergente, iniciante. Então, você está mudando estruturas sociais e você está mudando as ideias que estão rondando esse ambiente. Então, vamos tentar entender esse renascimento. Eu costumo dizer, minha gente, que essa transição do mundo medieval para o mundo moderno, ó, essa transição, eu costumo brincar, isso aqui é uma brincadeirinha minha que eu estou fazendo. Olha só,
O Renascimento, esse bonequinho, está saindo da Idade Média e está vindo para a Idade Moderna. Então veja, é um período que tem características da Idade Média, tá certo? Então ele não deixou de ser Idade Média ainda, o Renascimento, mas ele já apresenta características que vão se mostrar mais adiante. Então a gente vai ver quando conversar aqui sobre o humanismo, como essas coisas estarão presentes. Tanto ideias presentes no mundo medieval, como novas ideias que vão estar presentes no mundo moderno. É um período de transição. E você que pensa em períodos de transição, todo período de transição é um período bastante conflituoso, porque essas ideias não estão muito bem estabelecidas. Então o que acontece, minha gente? Como as ideias estão mudando, você está saindo de um paradigma que a gente chama para outro, e isso não está muito claro ainda. Então esse momento é um momento bem conturbado da história, e você vai ver aí uma série de conflitos que estão acontecendo nessas ideias e dos personagens envolvidos nessa ideia. Até que no momento isso vai chegar numa certa estabilidade, e quando essa estabilidade acontecer, a gente vai chamar isso de Idade Moderna, tá certo? A gente agora está aqui, ó. A coisa também é confusa. Uns dizem uma coisa, outros dizem outra, e é assim mesmo, é assim que funciona a história. Só para efeito de comparação, nós estamos vivendo isso na atualidade, né? Nós saímos da Idade Moderna e antigamente os historiadores costumavam chamar que a gente estava na Idade Contemporânea. Eu estou só trazendo uma alusão ao que a gente está vivendo hoje, tá? Antigamente se chamava o que a gente vivia hoje de Idade Contemporânea. Isso tem mudado um pouquinho. Muitos entendidos, especialistas, né, historiografia, pessoas que analisam sociedade, dizem que na verdade a gente ainda não deixou totalmente a Idade Moderna. A gente está vivendo um outro momentozinho de transição para alguma coisa que talvez se chame Idade Contemporânea, mas a gente não chegou ainda. A gente ainda tem um pezinho nas coisas que aconteceram na Idade Moderna. Se costuma chamar esse momento agora, nosso, de pós-modernidade, de pós-verdade ou de hipermodernidade, uma modernidade com outras características. Até que vai chegar um momento que realmente já se mudou tanto que a gente já não tem mais esse perfil que adquirimos aí a partir aí do século XVII, século XVIII, que é o que a gente ainda tem muitas características disso, tá certo? Vamos voltar para o Renascimento, minha gente? Bom, vamos voltar primeiro para a palavra. Por que Renascimento, minha gente? O que acontece é que o período medieval, que durou mais ou menos aí seus 1000 anos, a gente tem aí uma certa desligamento com as raízes que tinham acontecido no mundo clássico, tá certo? Então, assim, o mundo aristotelismo, platonismo, filosofia romana tinha sido deixado para trás. Esses debates tinham sido deixados de lado, cada vez mais deixados de lado, até que eles começam a renascer. Aristóteles voltou a ser discutido nesses ambientes. Então, o que está acontecendo, minha gente? Um certo renascimento dessas ideias, um certo ressurgimento desses debates, mas não é o mesmo debate. Não é a mesma ideia. É uma referência para algo que está sendo reconstruído agora com um novo olhar, tá certo? Então esse ressurgimento, né? Porque a Itália, o Renascimento tem uma referência muito grande nas idades italianas. De novo, vocês vão estudar isso com mais detalhe em história, vocês vão estudar provavelmente os momentos, né? Cada um dos séculos tem características um pouco diferentes. Mas durante aí mais ou menos uns 300 anos, esse finalzinho aqui da Idade Média, ó, século XIV até o século XVI, o que está acontecendo? Volta aos clássicos, volta ao debate clássico. E uma coisa importante é que isso já existia no mundo grego, é a ideia de que o homem é o centro da discussão. Isso já era um pensamento grego. Lembra lá, quando a gente discutiu Sócrates, quando a gente discutiu Platão, que a ideia era entender o ser humano, como é que ajudar o ser humano a ter uma vida boa, né? Como fazer o ser humano a se entender melhor, conhece-te a ti mesmo, olha a frase, né? Examinar mais a vida, ou Aristóteles quando vai dizer lá o homem como um animal político, sempre o homem e a estrutura de humanidade, né? A estrutura social humana como centro dos debates dos pensadores da época. Pois é, isso vai voltar agora. Isso vai ter várias características, a gente vai ver todas elas com muita qualidade.
Vamos olhar aqui para a gente aqui agora. Sim, antes da gente ver os nossos pensadores, eu queria alertar aqui, ó. Procura aí no Google, dá uma busca no Google. Aliás, dá um stop agora aí na nossa imagem e rapidamente bota lá uma pesquisazinha e veja essa imagem aqui, tá certo? O nascimento de Vênus. Dá uma olhadinha, perde lá um minutinho lá e busca no Google essa imagem, que é um quadro de Sandro Botticelli. É um autor, um pintor, né, um artista do período renascentista. Pega essa imagem porque ela vai ajudar a gente a fazer essa reflexão que a gente vai fazer agora, que a gente vai pensar agora, tá certo? Um minutinho, vai lá e volta. Pronto, você votou? Agora presta atenção no que a gente vai fazer, ó. Vamos colocar essa imagem aqui, localizar esse quadro, né? Localizar com esses pensadores. Eu já falei para vocês que mudou aspectos, inclusive, da expressão estética, da arte, né? E você vai ver nesse quadro, por exemplo, que existe uma situação que a Idade Média jamais permitiria isso. O quê? Por exemplo, que nessa volta aos clássicos você pudesse rediscutir questões religiosas. Vamos lembrar que Vênus faz parte da mitologia grega, da mitologia greco-romana. Então o que acontece? De repente você vê um artista que não tem mais medo de discutir uma questão religiosa que faz parte de um outro momento da história que não o cristianismo europeu. Você vê como o mundo está mudando, né? Existe um ambiente necessário, um ambiente suficiente que permite que um artista se expresse dessa maneira. Alguma coisa diferente está acontecendo lá, né? Mas esse quadro, ele não está falando de mitologia grega, ele está falando de renascimento. E tem uma curiosidade, você viu o quadro, né? Uma mulher, né? É uma deusa, né? Uma mulher representada naquela mulher que sai da concha, daquela concha dos mares, e isso é da mitologia grega, mas quando você vê esse quadro, ela está no centro do quadro. E é uma mulher que está nua, embora protegendo toda a sua intimidade, não há uma exposição desnecessária do corpo, mas o centro do corpo, o centro da beleza. Olha que mudança, minha gente. Vamos lembrar que na Idade Média você tinha como perspectiva estética toda ela voltada para a questão religiosa. O belo era Deus. Se você olhar os quadros dos períodos medievais, eles pouco expressavam belezas dos seres humanos. Agora, você vai ter uma mulher, veja, uma mulher, né, linda, maravilhosa, no centro do quadro, expressando que é a ideia que está começando a aparecer. O centro da discussão é o ser humano. É essa a brincadeira que eles estão fazendo. Vamos ver alguns pensadores a respeito desse período? Vamos começar com esse aqui, minha gente. Olha lá, dá uma olhadinha aqui no quadro. Francesco Petrarca. Pessoal, Petrarca é um autor, é um poeta, na verdade, cuja literatura dele tem muito de renascimento. Porque muito da literatura dele vai fazer o que a gente chama de antropocentrismo, que eu acabei de falar. O ser humano é o centro da discussão. Então, por mais que existam questões religiosas nesse período, e vamos lembrar que o Renascimento é o momento final da Idade Média, então nós não estamos aí nos separando de uma discussão religiosa típica da Idade Média, não. Mas o ser humano, ele é como se fosse a importância da discussão, é o que importa ao ser humano. Eu vou dar um exemplo. Algumas fontes históricas, você sabe quando um historiador pesquisa, ele pesquisa tudo, né? Roupa, anotações, jornais de época, tudo isso é fonte de pesquisa, né? E existe uma fonte famosa desse período onde as anotações eram as anotações de um debate entre duas pessoas que estavam conversando sobre negócios. Detalhe, sabe aonde que esses dois homens adultos debatiam questões de negócios? Dentro da igreja. E há uma descrição de como é que esse debate aconteceu. Cita esse texto que eles estão conversando dentro de um templo sobre negócios. Num canto tinha um saco de farinha, no outro canto tinha um animal ali andando solto e à direita. E olha só, minha gente, veja que coisa curiosa. No mundo que a religião é algo tão importante, você imagina que é fácil pensar que duas pessoas estão conversando em voz alta, dentro de um templo, que além da conversa ainda tem
espaço para guardar comida, animal andando sem muita preocupação. Me parece que, embora o templo seja um lugar importante, essas pessoas devem ter pensado, esse lugar é tão importante que eu vou resolver minha vida financeira aqui. Em outros momentos, e até hoje a gente ainda tem uma reflexão disso, se você entra num templo, todo mundo pede silêncio. E como é que a gente está aí num lugar onde a fé é algo tão importante e as pessoas parecem menos preocupadas com isso? Não é que a religião deixou de ser importante, mas é aquele tipo de religião voltada para mim, né? Uma religião extremamente centrada no ser humano. A gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso, porque depois a gente vai falar sobre a Reforma Protestante, que é nesse período também, e a gente vai voltar a esse debate, como é que a religião cristã vai se relacionar nesse momento onde há uma mudança de visão do que é importante para o ser humano, tá certo? Deixa só paradinho, antropocentrismo. Uma coisa importante nesse ambiente que esses pensadores estão fazendo, eu vou grifar só essa palavra para você guardar, lembrar que falou de Petrarca, está falando de antropocentrismo. Olha o que está acontecendo. Você trouxe de volta o pensamento grego de Platão. Você está lidando com pensamentos do final do período greco-romano neoplatônico, que foi usado muito pela igreja cristã, a gente já conversou isso em outro momento. Mas você traz aí elementos meio magicistas, com uma pegada meio científica. Na próxima aula a gente vai falar sobre revolução científica, que foi algo que aconteceu nesse período. Olha como tem uma pegadazinha científica, surge o que a gente chama de alquimia. Vou deixar isso aí para os professores de química, tá certo? Não é minha área de especialização, mas a alquimia tem aquelas coisas, daquelas misturas, né? Aquela coisa da busca pela eterna juventude. Então esse período tem uma ideia meio que mística, mas ao mesmo tempo meio científica. Então você lida com maços, mas você lida também com questões espirituais. Veja como é um período confuso, né, minha gente? É um ambiente meio confuso. Tem filosofia, tem cristianismo, e tem magia, e tem ciência. É quase que um caldeirão de um monte de coisas acontecendo ali. Vamos para um outro pensador? E eu queria agora falar com vocês do Pietro Pomponazzi. Não é um autor que cai muito no neném, mas é mais para você entender. Olha como, por um lado, alguém está falando que o centro é o homem, por o outro, você vai ver aqui uma discussão que ainda tem uma ênfase religiosa. E aí o Pomponazzi cria um dilema. Que dilema? Olha aqui, minha gente. A alma é imortal? Rogério, não estou entendendo o dilema. Você vai entender agora. Aristóteles, que a gente está trazendo de volta os gregos para o debate, Aristóteles dizia que quando o corpo morria, a alma morria junto. E aí tem uma discussão aí meio teológica, né? Bom, se a alma morre junto e ela não é eterna, se ela morre, ela não existe mais, não existe depois, porque segundo a nossa ideia, o que vai permanecer depois do corpo seria a alma. E aí ele pergunta, a alma é imortal? E aí qual é o dilema? É que a gente não consegue provar isso pela razão. A gente já falou isso em outro momento, tá? A gente quando estava conversando lá sobre os estoicos, você vai lembrar agora, a gente conversou um pouquinho sobre a questão da morte, né? E eu lá naquela época eu já disse, ó, se tem uma coisa que a religião ela tem como propriedade discutir esse assunto é sobre a morte. Porque por mais que a gente fale sobre morte de maneira racional, ninguém sabe para onde é que a gente vai quando acabar a nossa vida terrena. Tudo a partir disso é especulação. Tudo a partir disso aí é ideias religiosas a respeito de vidas após a morte. E olha aí, minha gente, se após a morte a alma continua e volta para Deus, ou vai para outro lugar, ou renasce, cada religião diz uma coisa, né? No caso do cristianismo, a gente acredita na eternidade, enfim. Pessoal, é impossível provar pela razão. Você está vendo o conflito? Uma ideia mais racional, uma ideia que meio que critica. Vamos para um outro autor importante desse período. Nicolau de Cusa, minha gente. E duas palavrinhas, sim, só para lembrar, o dilema de Pomponazzi, olha lá, o antropocentrismo do Petrarca. Agora, duas palavrinhas para esse autor agora, que é o Nicolau de Cusa. A primeira, a docta ignorantia. A douta ignorância. Pessoal, o Cusa ele vai fazer uma espécie de junção das duas coisas. Ele não despreza a questão racional. Mas mesmo assim, ele coloca os seus limites. Por que limites, Rogério? Olha lá. Como é que eu posso falar de uma coisa que é infinita, Deus, sendo eu um ser finito?
Ou seja, a minha razão é incapaz de compreender algo que está muito além da nossa capacidade humana. Existe um limite humano da nossa razão. Então ele coloca isso como adulta ignorância. Você estuda, você aprende, você usa a razão, mas em nenhum momento isso vai conseguir chegar a você a explicar totalmente o que é Deus. Eu até aproveito esse momento para dizer isso, né? Às vezes a gente tem muito, e a gente precisa, especialmente você que tem um aspecto religioso na sua vida, entender mistérios de fé, estudar os mistérios de fé, mas ao homem, teoricamente, seria impossível entender todos esses mistérios, porque se eu quiser falar dessa caneta, eu posso falar totalmente sobre ela. O plástico, a tinta que está aqui, o formato, quem fez, eu falo tudo sobre ela, porque eu sou maior do que ela. Entre aspas, você vai entender o que eu vou falar, eu sou o Deus dessa caneta, né? Não sou Deus de nada, mas eu estou acima dessa caneta. Eu posso falar tudo sobre ela. Mas eu não posso falar tudo sobre Deus, porque no dia que eu pudesse falar tudo sobre Deus, eu era maior do que Deus. Se eu puder falar tudo sobre Deus, eu sou o Deus de Deus. É isso que ele está dizendo. Ele está elogiando o uso da razão, por isso que é douta, mas é uma douta ignorância, o saber que o teu saber tem um certo limite. Use a razão, sabendo que isso vai bater num teto. Olha uma outra palavrinha, tá, minha gente? O famoso muro do paraíso, é a expressão que ele usa. O que seria o muro do paraíso do Nicolau de Cusa? Ele está dizendo o seguinte, que a experiência religiosa acontece justamente nesse lugar, onde a razão termina e o mistério começa. Né? Esse lugarzinho aqui é o lugarzinho do encontro com Deus, ou seja, use toda a sua capacidade racional, toda. Estude, leia, mergulhe, mas especialmente na questão de fé. Nesse momento, quando isso acabar, é aí que acontece o mistério da fé, onde a razão para e começa a visão mística. Ele chama esse estreitinho, esse lugarzinho de o muro do paraíso. É quando você chega às portas da experiência. Tá certo? Então não despreze a experiência racional, mas entenda que isso vai acontecer além desse limite. Para terminar, mais um autor do antropocentrismo, Pico de la Mirandola. Mirandola já caiu várias vezes no Enem. Presta bem atenção no Mirandola agora, tá? Eu gosto bastante. Palavrinha-chave, dignidade humana. Pessoal, Mirandola é tão importante que o que ele vai trazer como debate vai ser trazido em outros autores. Por exemplo, na Idade Moderna, você vai ter autores que vão trazer de novo essa discussão aí a respeito da liberdade. A gente vai ter a Revolução Francesa, a liberdade é uma coisa importante para a Revolução Francesa. E lá no século XX a gente vai ter um autor que a gente vai estudar direitinho, chamado Jean-Paul Sartre, e o Sartre vai falar sobre liberdade e ele vai usar ideias que o Mirandola tinha feito, minha gente, ainda lá no século XIV, século XV. Então, assim, ele é um autor bastante importante. Presta atenção no Mirandola agora, porque ele usa uma imagem que a gente chama de mito da criação. Isso é um mito, isso não está nem na Bíblia, tá? É uma espécie de historinhas que as pessoas contavam, e ele usou essa historinha para ilustrar o que ele queria exemplificar. A historinha conta que Deus foi criar todas as coisas, criou os animais, criou as plantas, todas essas coisas tinham um molde. E na hora de criar o homem, a historinha brinca, diz assim, Deus chamou lá os anjos e disse, traz o molde do homem. E aí um anjo disse, que molde? Aquele do homem. Não tem mais nenhum molde. Eita, não tem mais nenhum molde. E aí Deus cria o homem, mas o homem não tem um molde. O que é isso? Ele não tem um modelo pré-definido. Olha, aí eu vou usar uma linguagem bíblica e vou usar uma linguagem racional. Se eu usar uma linguagem bíblica, está escrito para os cristãos, para a tradição judaico-cristã, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E nesse sentido, a ideia que está por trás disso é que a humanidade tem algo que nenhuma outra parte da criação teria. E aí vem a parte racional. Olha só, minha gente, todos os animais, eles seguem mais ou menos uma certa princípio de identidade que é o próprio da sua natureza. Tá certo? Eu tenho um cachorrinho golden, vou brincar, tá? Os golden são tudo igual. Parece que fizeram tudo xerox, cópia. Não só fisicamente pode até ser um pouquinho diferente, mas o comportamento deles é muito parecido. Animais seguem aquilo que a natureza fez deles, o moldezinho. O ser humano,
Gente, o ser humano se recria o tempo todo. O tempo todo o ser humano está se refazendo. Ele já não é igual como era antes e não será amanhã como ele é hoje. E aí, minha gente, é essa coparticipação, digamos assim, nessa natureza criadora de Deus. Eu não estou chamando Deus, o homem de Deus. Mas claro que isso aqui dá uma brechazinha, né? E isso aqui é quase que uma heresia, porque quase que o Miranda está dizendo que o homem cria a si mesmo. Ele não está dizendo isso, mas ele está dizendo que a liberdade do ser humano é tal que ele vai criando ao longo dos séculos e da história quem ele é. E aí ele vai dizer que é isso que significa a dignidade de ser humano. É a nossa capacidade de se reinventar e de inventar e de criar a si mesmo. E eu acho essa ideia sensacional. Não no sentido de uma ruptura com algum criador, depende da religião, claro, cada um tem uma fé, mas no sentido de que o homem tem responsabilidade com a sua identidade como ser humano. Nós recebemos isso como um dom e que a gente aprenda a lidar com esse dom e participarmos desse processo de criação que o nosso bom Deus nos deu, tá certo? Primeira parte então do renascimento tá feito, tá dado. A gente vai parar aqui para a gente poder continuar isso no segundo momento, falando ainda sobre renascimento. Para reforçar os seus estudos, você pode acessar a Biblioteca Cidadã neste QR Code e baixar os materiais didáticos que você precisa para arrasar no Enem. E se você perdeu alguma aula, fica tranquilo, tem reprise às 5 da tarde e às 10 da noite. Fique por dentro de todas as informações seguindo a gente no Instagram, @tvassembleia.pb. TV Assembleia, a Paraíba se enxerga aqui.